perguntasse para você, você já procrastinou alguma tarefa? Com certeza você me diria que sim, porque é muito comum, né? Procrastinar faz parte dos nossos comportamentos humanos, né? Todos nós procrastinamos em algum momento ou em algumas tarefas, em algumas situações, né? O problema não é procrastinar em si, né, mas tornar a procrastinação um hábito, né, um comportamento usual. Agora, o que de fato é procrastinar? A definição de procrastinação, né, é uma decisão que a gente tem de forma intencional de adiar uma tarefa, de empurrar ela para frente. E existem muitos motivos pelos quais a gente pode fazer isso. Então, adiar tarefas nem sempre é algo ruim, né? Se eu tenho uma tarefa que é muito grande ou muito complexa, né, que exige muitos fatores, muitas pessoas envolvidas, né, para uma tomada de decisão, muito provavelmente eu vou adiar tomar essa decisão de forma mais impulsiva ou de forma tão rápida. Talvez eu queira parar, mensurar ali as variáveis, pensar um pouco mais, refletir, pedir ajuda se necessário, né? Então, quanto mais difícil uma tarefa, talvez a gente adie mais as coisas que a gente precisa fazer. Então, assim, se a gente adia para buscar as informações necessárias, né, resolver os problemas pendentes ali para a realização daquela tarefa, tá tudo bem, ok, né, é uma tomada de decisão consciente, né, mais resolutiva de alguma maneira. Agora, a procrastinação, né, ela tá muito relacionada ao adiamento das ações que a gente precisa fazer, mas que em determinado ponto da nossa vida, ela torna-se um prejuízo, tá? Ela tem consequências, né, então assim, procrastinar é um comportamento que temos diante de uma tarefa que a gente acredita que não é muito boa, muito legal, chata ou não é tão prazerosa, ou que a gente avalie de forma negativa, tá? Mesmo a gente sabendo que a gente pode ter consequências ruins. Então, procrastinação é um comportamento que a gente faz quando a gente está vendo um desfecho ruim ou está tendo uma percepção negativa sobre aquilo. Agora, a procrastinação também está muito relacionada à motivação, né? Porque o nosso cérebro, ele faz cálculos o tempo todo, pessoal, né? Se a gente precisa fazer alguma coisa e ele calcula ali, né, que aquilo é chato, aquilo não é nada prazeroso, a recompensa para fazer aquilo é baixa ou não existe, né? Se eu preciso fazer muito esforço para fazer aquilo, né? E se eu percebo que, assim, se eu faço uma previsão de que talvez não dê certo, mesmo eu realizando a tarefa, o nosso cérebro vai entender que é muito gasto energético para fazer aquilo e não tem nenhuma recompensa, né? Então tem essa questão da motivação. E eu acabo deixando de lado. Agora, eu posso fazer com que só o meu cérebro faça esse cálculo e decida tudo por mim, se aquilo é bom ou ruim, chato, né? Porque ele não entende se aquilo é bom ou ruim, adaptativo ou não para nós. O que ele entende é se tem recompensa, se ele consegue vislumbrar algo que faça que nós tenhamos essa sensação prazerosa, né, de vitória, de conquista, de bem-estar. Se ele não enxerga isso, ele vai escolher outros comportamentos que talvez tenham recompensas mais rápidas, né? O custo para você fazer aquilo é muito menor e você sabe que talvez você tenha êxito, tá? Então, procrastinar envolve muitos mecanismos, tá? E hoje nós vamos desvendar aqui um deles. Então, uma das coisas que a gente já sabe, né, que tem muito a ver com motivação. Agora, a gente também precisa entender, né, mensurar de alguma maneira ali os prejuízos que nós temos quando a gente fica procrastinando. Um outro ponto que precisa ficar claro é que a gente precisa mensurar as consequências desse nosso comportamento de procrastinar. Porque, geralmente, né, a gente procrastina comportamentos no nosso dia a dia. Né? A gente procrastina no dia a dia, ou no trabalho, ou nas relações, né? Se a gente precisa fazer algo, né? Um aluno na escola, entregar um trabalho, uma monografia, né? A gente acredita que aquilo vai demandar tempo, é chato, você tem que fazer pesquisa, aí vai pro orientador, aí volta, né? Mas tem um ano inteiro para fazer aquilo. O que meu cérebro avalia? O que eu penso? Ah, tenho tempo para fazer isso.
a gente abandona aquilo e vai fazer outra coisa, né? A mesma coisa no trabalho, né? Um relatório, alguma coisa, eu tenho que entregar para sexta-feira, né? Quando eu começo a pensar naquilo, né, imediatamente eu não tenho uma sensação satisfatória, né, com aquele relatório. A menos que eu esteja vendo uma recompensa ao entregar aquele relatório, né, uma promoção, um prêmio em dinheiro, algo que me motive bastante, né, eu vou acabar adiando aquilo, eu não vou me engajar naquele comportamento, tá? Mas muitas vezes o que acontece? A gente vai deixando para a última hora, né, e quando está faltando alguns minutos ali para que a gente faça isso, a gente se sente pressionado, né, o tempo está escasso, está acabando, né, e assim começa a vir uma sensação de estresse muito grande, né, o nível ali de adrenalina, cortisol no nosso organismo começa a aumentar muito, né, então imediatamente aquela sensação de medo, né, de não conseguir, de não dar tempo e se der errado, e às vezes a gente pressionado, né, por um medo, né, o medo é um motivador muito potente, a gente acaba fazendo, desempenhando. E aí a gente pode pensar, tá, mas se eu consigo entregar, ok. Agora, se isso vira uma constante na nossa vida, muito provavelmente nós estamos gerando níveis de cortisol e estresse muito extremos, muito alto no nosso organismo, né? E entendendo que eu tenho que, de fato, me afastar de tudo aquilo que me gera desconforto. Se eu não sinto prazer naquele momento, então eu tenho que buscar algo que me gere satisfação e prazer. Então eu não preciso olhar para isso agora. Mesmo a gente avaliando que aquilo é importante, aquilo pode ter consequências e aquilo pode ter prejuízo. Então, à medida que a gente vai, se eu percebo que esse comportamento, né, essa estratégia de procrastinar funciona, porque ao final das contas eu acabo entregando, né, o relatório, o trabalho, faço aquela tarefa, eu entendo para que eu vou precisar gastar meu tempo, né, para fazer isso. Agora não, agora eu vou fazer coisas que são mais prazerosas, né, a vida é curta, eu preciso fazer outras coisas. Ou mesmo assim, se eu não estou me sentindo bem, é porque eu não tenho que fazer isso agora. A gente vai se educando, né, se habituando a ter estratégias que façam com que a gente se afaste de um desconforto, como se isso fosse natural. Eu estou me protegendo. Então, sentir uma emoção desagradável, né, olhar para aquela tarefa, ver que pode ser um pouco mais difícil, complexa, que eu vou ter que inibir ali, né, um desejo ali de assistir, de mexer no celular, de fazer outras coisas, né, para poder fazer aquilo que de fato é importante, muitas vezes é difícil para algumas pessoas, né? Então, o comportamento de procrastinação também está muito relacionado com uma falha regulatória. E o que seria essa falha regulatória, né? São os nossos processos de autorregulação emocional, tomada de decisão, né? Eles funcionam tudo, né, como uma orquestra no nosso cérebro. E quando ele percebe esse desconforto, ele entende que aquilo é uma ameaça, ou que eu devo me livrar, me afastar daquilo. Porque isso que foi ensinado ao nosso cérebro. Toda vez que eu tenho algo difícil para fazer, chato, ruim, né, ou eu abandono aquilo, ou eu deixo para a última hora. Então o nosso cérebro vai entendendo o quê? Que eu preciso fazer coisas que me deem prazer, ou pelo menos que não me gerem emoções desconfortáveis, né? Então a gente vai o tempo todo, né, e vai generalizando, né, na nossa vida, mecanismos de evitação, né? Evitação comportamental para não sentir desconforto, né? Então assim, muitas vezes esse desconforto pode estar muito relacionado aos nossos pensamentos. Então, se eu tenho uma tarefa para fazer, né, algo bastante complexo, ou que eu avalie como difícil, né, muito difícil, trabalhoso, porque eu nunca entrei em contato com aquilo, né, eu nunca me dediquei para fazer uma coisa daquele tipo, é algo desafiador, né, pode vir pensamentos assim: eu vou perder muito tempo fazendo isso aqui não é legal, talvez não saia tão bem quanto eu gostaria, ou eu não tenho a capacidade de fazer isso. Eu não vou dar conta, eu não vou conseguir. E se eu fizer e as pessoas julgarem mal? Então, veja quantos pensamentos podem passar na minha cabeça, né? E se eu tenho esse tipo de pensamento, isso vai estar atrelado a que tipo de emoção? Agradável? Uhul, que bom, motivação, felicidade, vou fazer? Disposição para fazer? Provavelmente não, né? As minhas emoções vão estar dizendo: fique atenta, fique alerta, medo, desmotivação, tristeza,
né? Porque se eu penso que eu não tenho capacidade de realizar alguma coisa, né, eu me frustro, eu fico triste, né? Então qual comportamento que eu vou ter? De ir lá, sentar e fazer, que talvez seria, né, uma estratégia mais adaptativa para nós nesse momento, mas geralmente a gente faz o quê? Põe a tarefa lá, deixa na mesa e levanta, vai beber uma água, vai andar um pouco, vai na cozinha, come alguma coisa, vai no trabalho, vai na mesa do amigo, conversa, pega o celular, vai na Netflix. A gente tem outras estratégias. Se eu não estou me sentindo bem agora, eu não vou conseguir também fazer esse trabalho direito. Então eu vou fazer outra coisa agora. Quando eu estiver melhor, eu volto. Mas a gente está esquecendo de perceber que esse quando eu estiver melhor é assim, quando eu tiver vontade ou quando eu não sentir desconforto de fazer essa tarefa. Agora, se eu tenho esse tipo de pensamento, vai chegar uma hora que eu não vou ter desconforto? Provavelmente não. Então, o que existe, né, nesse comportamento de procrastinação? Existem muitas vezes pensamentos distorcidos, né, a respeito da tarefa, né, da execução, do prazo, quanto tempo eu vou demorar para fazer, ou a mensuração, eu digo, né, desse tempo, ou que ela é muito complexa, ou que eu não tenho a capacidade de fazer, né, eu vou falhar nessa tarefa, eu não sou capaz. Tem distorções aí, né, dentro desses pensamentos, né? Então eu vou sentir coisas desagradáveis e não vou fazer, né? Eu vou tentar me proteger ali, é uma estratégia de proteção para que eu não sinta mal, tá? Agora, muitas vezes a gente faz isso também o tempo todo na nossa vida, né? O procrastinar não se torna somente diante de tarefas difíceis no trabalho ou na escola, né? Muitas vezes a gente procrastina de tomar uma decisão importante, a gente procrastina, né, uma conversa com um companheiro, ou mesmo com um filho, né, de botar limite em alguma coisa, porque são comportamentos que a gente precisa fazer, a gente sabe que precisa fazer, que se aquilo não for feito pode gerar um prejuízo, mas a gente acaba adiando, ou pelos nossos estados emocionais, ou pelo tipo de distorção cognitiva, né, que o nosso pensamento está tendo ali naquele momento, ou mesmo por outros fatores ambientais, né, fatores de desorganização, que a gente vai falar aqui um pouquinho também, né? Então, vejam, pessoal, as razões nas quais a gente procrastina são imensas, né? E por que eu estou trazendo isso tudo aqui? Porque cada um de nós talvez tenha aí uma causa, né? Um motivo pelo qual procrastinar. Os estudos têm mostrado para a gente que a procrastinação, de fato, é um comportamento relacionado tanto a um desconforto quanto a um medo do fracasso, tá? Diante de alguma tarefa. Mas os estudos estão avançando, né, e parece que estão entendendo a procrastinação também como um traço da nossa personalidade, né? Então existem traços de personalidade que podem ter em maior ou menor grau esse comportamento de procrastinação, que daí já envolveria coisas muito mais complexas. Agora vamos lá. Tá, se eu procrastino, eu sei que eu preciso fazer coisas, isso me traz prejuízo ou um desgaste mental muito grande, um esforço de última hora, ou essa percepção, sensação de que eu não sou capaz, de que eu não dou conta, né? E eu acabo fazendo, ou faço de qualquer jeito, né? Ou me engajo ali naquele comportamento, porque como eu acho que eu não sou capaz, né? Eu acredito que eu preciso ficar fazendo eternamente. Então eu faço, refaço, né? Perco o prazo de entregar, não porque eu não fiz, mas é porque eu me engajei tanto naquele comportamento de revisar, de refazer, que às vezes eu perco o prazo, né? E mesmo que eu não perca o prazo que eu entregue, a minha expectativa é de que aquilo seja perfeito, né? Então, assim, eu fico sempre naquela expectativa ansiosa de que eu vou receber um feedback negativo, tá? Então, a procrastinação, em alguma medida, né, também está relacionado com o perfeccionismo, né? Que é aquilo que a gente chama de perfeccionismo clínico, né? A pessoa quer tudo tão bem feito, de um jeito tão só dela, com aquelas regras, de uma forma tão rígida, tá? Tão inflexível, que o sofrimento para realizar aquilo
é muito grande, né? E se ela não tem essa percepção do sofrimento que ela está tendo para realizar, muito provavelmente as pessoas que estão ao redor estão tendo consequências ou prejuízos ali do comportamento daquela pessoa. Porque se ela se engaja a fazer as coisas desta forma, né? Talvez em muitas áreas da vida, ou talvez relacionada a uma única área, ou trabalho, alguma coisa assim, ela gasta todo o tempo, ou a maior parte do tempo, engajada com isso, preocupada com isso, né? E as outras áreas vão ficando ali para trás, né? Ela vai deixando de viver outros momentos da vida. E a procrastinação também pode ter a ver com preguiça? Com certeza, né? Quem já não sentiu preguiça em algum momento, né? De fazer alguma coisa? Ai, depois eu faço, né? A lei do mínimo esforço ali, vou fazer aquilo que, né, custe menos para mim, para o meu cérebro, eu não quero fazer, tô com preguiça. E ok. Agora, quando a nossa tomada de decisão, né, tá sempre baseada na preguiça, não, eu preciso curtir a vida é curta, preciso fazer só aquilo que me dá prazer, né, aí nós estamos falando de um perfil aí mais hedonista, né, de pessoas que querem levar a vida desta forma, né, não querem nenhum desconforto, nenhum prejuízo, né, e muito provavelmente quer levar a vida numa boa. Muito provavelmente tem alguém bancando esta vida boa, né, para essa pessoa, porque se ela não se engaja, né, em comportamentos necessários para que ela possa fazer a manutenção de uma vida boa com qualidade, tem alguém se engajando, trabalhando para fazer isso por ela, né, porque é muito difícil, eu não sei, eu não consigo, né, mas não é aquele não sei, não consigo sofrido, eu não sei, não consigo, mas eu consigo fazer tudo que eu gosto, tudo que eu quero, né, eu só quero fazer coisas prazerosas, não vou fazer dieta porque eu não quero abrir mão de comer as coisas que eu gosto, não, eu não quero fazer atividade física porque eu prefiro ficar aqui assistindo Netflix, que é muito diferente, né, de pessoas que estão sendo ali impedidas, mais ou menos, né, de fazer outros comportamentos, ela está deixando de fazer comportamentos importantes, porque de fato, essa percepção sobre ela, o seu autoconceito está muito diminuído, tá? Tem um prejuízo aí no autoconceito. Ela de fato não se acha capaz de fazer. Ela não sabe os meios, ela não sabe como fazer, tá? Então existem dificuldades reais, né, muitas vezes nesse processo, mas aqui nós estamos falando, né, de procrastinar devido à preguiça, tá? Então o que eu posso fazer, né, se eu tô com muita preguiça de fazer algumas coisas, eu posso, e eu sei que eu tenho que fazer, né, eu posso usar uma estratégia, né, que eu falo que é a lei dos 2 minutos, 2 a 5 minutos, se demora só 5 minutos, faça imediatamente, não deixe para depois, mesmo que for chato, se for algo que demande pouquíssimo tempo, faça na hora, né, porque muito provavelmente você vai, né, dar um check ali naquilo, seu cérebro, além de ficar contente e entender que aquele comportamento de ir lá fazer, se livrar daquilo, né, que poderia ali gastar um desconforto ou que ia gastar um tempo ali, ele já, né, fica feliz ali, te dá aquela sensação de bem-estar, de recompensa, tá? E você daí você já pode fazer as outras coisas que você gostaria de fazer ao longo do seu dia, tá? Então assim, tô procrastinando aqui porque tô meio preguiçoso, tô sem vontade ali, tô esperando vir uma vontade para fazer alguma coisa. Se for algo rápido, gente, e muitas vezes, né, as coisas que a gente começa procrastinando são coisas rápidas, mas à medida que a gente vai empurrando esse comportamento adiante, ele vai se somando a outros fatores aí, né, outras partes dessa tarefa. Então, no final das contas, aquilo que me levaria 5 minutos, talvez me demande 1 hora, 2 horas para eu fazer, tá? Então assim, olha, tô procrastinando por preguiça, a lei dos 5 minutos. Agora, um outro fator que também pode causar aí procrastinação é um excesso de tarefas, né? Se eu tenho muitas tarefas para fazer, né, eu coloco ali no meu dia ou na minha rotina, ou eu me engajo mesmo de fato em muitas tarefas, muitas atividades, um dos pratinhos vai cair, né? Eu vou ter que abrir mão de alguma coisa, mas muitas vezes o que está faltando aí, né, é essa pessoa mensurar de forma um pouco mais realista se essas tarefas são possíveis, né, de se fazer
ao mesmo tempo, né? Porque às vezes a gente não tem essa dimensão do tempo que a gente vai gastar para fazer alguma coisa, né? Talvez a gente pense, eu levo uns 10 minutos para fazer, mas às vezes ao começar a tarefa tem outros desafios no caminho, né? E às vezes a gente gasta um pouco mais de tempo, precisa se envolver um pouco mais com uma ou outra tarefa, né? E ao final do dia ainda sobraram 10 tarefas na minha lista de 15. Tá? Então, assim, a gente precisa ter uma ideia daquilo que de fato é possível ser feito. Porque senão eu coloco uma lista lá com muitas tarefas e olho lá no final do dia eu não consegui fazer 10 e penso, eu tô falhando, eu não dou conta de fazer minhas coisas, eu tô procrastinando. Ou, de fato, a pessoa precisa abrir mão, dizer, olha, eu vou ter que deixar coisas importantes para trás, porque eu fiquei aqui, né, procrastinando, engajada num comportamento que nem era tão importante assim, e eu fiquei aqui engajado nisso e não fui fazer aquilo que eu precisava, né? Então, a gente precisa também aprender a priorizar, anotar as coisas que a gente precisa fazer. A lista ficou muito grande, muito provavelmente nem tudo é prioridade para aquele dia, né? Então, assim, separar aquilo que de fato é prioridade daquilo que de fato é importante, porque importante tudo é importante para nós, né? Algumas coisas mais, outras menos, mas prioridade é aquilo que eu tenho que focar para fazer no meu dia. Então, assim, 3, 4 prioridades no dia já é assim, né, imensas, né? A gente vai demandar muitas horas do nosso dia para a gente fazer coisas que são prioridades mais desafiadoras. Então, isso também pode ajudar a gente a procrastinar. Então, fazer lista, colocar na agenda, se preparar com antecedência, mas se preparar assim, olha, eu preciso entregar um trabalho daqui 30 dias. Então, você coloca ali na agenda, né, com os avisos, faltando 5 dias, 10 dias, e comece essa tarefa, não deixe tudo para a última hora, né? Sente ali na cadeira e comece. Andréia, mas eu não tenho ideia do que eu vou fazer. Ok, talvez se você sentar ali e escrever assim no papel, né, porque essa tarefa de escrever, pessoal, de fazer alguma coisa escrita, demanda muita energia do nosso cérebro, tá? E ele começa a olhar para esse comportamento como muito custoso. Então talvez você possa sentar ali, se não está vindo ideia nenhuma, se não está conseguindo começar a tarefa, você pode começar escrevendo. Estou sentada aqui para iniciar o meu projeto, o meu trabalho, tal, preciso escrever alguns parágrafos. Você pode começar assim. E o seu cérebro vai ali, talvez engatando naquilo que você precise, tá? Fazer. Então, a gente precisa decidir com antecedência, porque também deixar para fazer na última hora pode existir fatores do nosso ambiente ou fatores da nossa vida mesmo, trivial como um todo, que pode interferir, né? Uma emoção, um mal-estar, aconteceu alguma coisa e a tarefa está lá, né? A ponto de vencer o prazo para que eu possa fazer. E aí eu vou estar muito comprometido com o meu estado emocional ou com um desgaste físico e mental muito grande, tá? Então deixar as coisas para a última hora, os prejuízos são imensos. Desorganização, distratores no ambiente também, né, são causas de procrastinação, né? Então, se eu tenho que fazer um trabalho, né, pensar, manter o meu foco de atenção naquilo, e eu tô numa mesa lotada de coisas caídas, eu não sei onde que estão as coisas, por onde eu vou começar. Muito provavelmente, o que o nosso cérebro está fazendo? Calculando esforço. Né? Ele vai dizer, nossa, para eu começar esse trabalho agora, eu preciso mexer aqui, eu preciso procurar, não estou achando. Ele vai pensar o quê? Não. Primeiro eu preciso arrumar tudo e depois eu preciso estudar. Ok, se sentar, organizar e estudar, fazer o trabalho, escrever, ligar para quem você precisa ligar, né, fazer as compras, tá tudo ok. Mas o problema é que a gente não faz isso. Aquilo já gerou um desconforto. Porque eu tenho que fazer o trabalho e agora eu tenho que arrumar o meu ambiente. O que eu faço? Levanto, vou andar, vou fazer todas aquelas coisas. As estratégias ali que a gente usa para se livrar do desconforto, né? E muitas vezes, o que está na nossa mão ali? O celular. Aí a gente senta no meio do caos, com as nossas coisas para fazer, e a gente vai mexer no telefone. Porque ele é um reforçador positivo das nossas sensações. Ali eu me distraí daquele mal-estar que eu estava sentindo, tem um monte de coisa, ele prende a minha atenção, porque tem um monte de coisas diferentes ali, e ali eu fico.
né? Mas muito provavelmente no final do dia, no final da semana, no final do mês, né? E talvez se isso fosse cronificando, fosse tornando um hábito a procrastinação, a percepção que você começa a ter a seu respeito é muito ruim, é muito negativa, tá? Então, vamos organizar os nossos ambientes, né? Deixar esses distratores, às vezes televisão ligada, celular, né? Se você sabe que você sente sede, gosta de beber um café, uma água, já deixa na sua mesa, já traz. Facilita esse comportamento, né? Para que você não precise se levantar, sair, pegar, voltar. Outra questão, né? São as nossas crenças limitantes. Né, são as crenças que a gente vai formando ao nosso respeito, que é aquilo que a gente chama de autoconceito, né, que é um dos fatores lá relacionados, né, à nossa autoestima. Andréia, se eu tiver baixa autoestima, eu também posso procrastinar? Com toda certeza. Né? Se a procrastinação é um comportamento atrelado a uma autodesregulação ali, uma falha na regulação, né, desses processos como um todo, dos pensamentos, da tomada de decisão, dos controles de impulso, né, do planejamento, da organização ali, de alguns outros fatores, né, se eu tenho uma autoestima baixa, se eu acredito que eu não sou capaz de fazer uma tarefa que eu não vou dar conta, né, se eu interpreto que a minha capacidade é muito diminuída e aquela tarefa é muito complexa, muito difícil, né, eu vou falar, eu não tenho capacidade, eu não tenho eficácia para fazer isso daqui. E muito provavelmente eu não vou fazer. E isso me gera muita ansiedade, muito medo, né, e eu vou procrastinando aquela tarefa, né, eu vou deixando muitas vezes, né, pessoal, essas crenças, né, que a gente chama popularmente de crenças limitantes, né, sabotadoras, autossabotadoras, elas faz com que também a gente viva num lugar confortável, né, porque assim, se eu tenho uma crença de que eu não sou capaz, de que eu não vou conseguir, que os desafios são muito grandes para mim, né, que eu não vou tolerar se eu falhar ou se eu for julgado, avaliado, muitas vezes eu escolho estar num lugar confortável, cômodo, né, eu não avanço na vida. Né? Então, muitas vezes você vê pessoas brilhantes, né, que você observa, você percebe a capacidade dela, mas que ela está sempre ali naquele mesmo lugar, e muitas vezes ela pode dizer, não, para mim que tá bom. Ok, se ela não tem pretensão de alcançar outras coisas, ok, se isso não gera prejuízo para a vida dela, prejuízos que eu digo, né, até para essa autopercepção, tá tudo bem, mas muitas vezes o que a gente percebe, o que chega nos consultórios, né, e talvez você aí possa se identificar com isso, é que a gente vai deixando de aceitar desafios, promoções, né, deixando de fazer coisas que são importantes pra gente, desafiadoras, né, que estão relacionadas ao medo sim, à ansiedade sim, a desconforto sim, porque eu acredito que eu não sou capaz de fazer isso. Então as minhas tomadas de decisão não são tomadas de decisão livres, né? Eu escolho ficar neste lugar por uma série de fatores, né? Não, mas eu acabo escolhendo estar neste lugar porque eu acredito que eu não vou dar conta, eu vou falhar, eu não tenho essa capacidade. E também uma dificuldade no gerenciamento do tempo. Né? Existem pessoas, muitas pessoas com diagnóstico de déficit de atenção ou hiperatividade, né, o TDAH, elas têm essa dificuldade no gerenciamento do tempo, né? Mas só pessoas com TDAH têm essa dificuldade? Não. Mas as pessoas com déficit de atenção, elas têm prejuízos em funções executivas, né? E o que são as funções executivas, né? São essas funções no nosso cérebro, são esses lugares, né, no nosso cérebro que fazem toda essa mensuração, sabe? De tempo, de valor, de energia, das emoções, como é que eu me sinto. Então, assim, planejamento, organização das tarefas, né, do dia a dia, a execução dessas coisas, né, o controlar os meus impulsos, adiar os comportamentos, né? Então veja, pessoas que têm, né, esses prejuízos, esses déficits, se a pessoa que não tenha, né, esse distúrbio, né, esse transtorno mental, pode ter essas dificuldades, você imagina uma pessoa que tem esses prejuízos, ela nasce com esse prejuízo, né, porque o TDAH é um transtorno do neurodesenvolvimento, então tá
aconteceu alguma coisa ali, né, no desenvolvimento neuronal ali daquele indivíduo, né, que não foi adequado, né, para tudo aquilo que a gente precisa fazer. A forma como aquilo ali foi constituído deixou alguns déficits ali, né. Então, assim, imagine essa pessoa, né, para que ela possa de fato se organizar no ambiente, planejar, executar. Isso tem a ver com inteligência? Não, pessoal, de forma alguma, né. Ela tem dificuldade de gerenciar mesmo tudo isso, gerenciar o tempo, mensurar, né, se de fato aquilo vai dar tempo, porque assim, ela muitas vezes ela não tem essa crença de que ela não vai dar conta de fazer. Algumas pessoas sim, né, porque sim, se ela falha, né, se ela é desatenta, ela não consegue prestar atenção, ela não aprende, né, muitas vezes, ou no mesmo tempo que as outras pessoas, o esforço que ela precisa fazer para aprender é muito maior, tá? Ela vai tendo uma crença ali, ela pode ir construindo um autoconceito de que ela é burra, de que ela não sabe, de que ela é inferior aos outros, de que todo mundo sabe, todo mundo consegue e ela não, né? As pessoas cobram dela, mas como? Porque vê ela engajada ali, por exemplo, num videogame, né, num jogo, numa atividade prazerosa e diz, não, mas se for para aquilo, ela... Porque talvez ali ela não esteja enfrentando esses estressores, né, esses desafios. Então, muitas vezes o comportamento de procrastinar, né, está muito relacionado a isso. Outras questões relacionadas à procrastinação, né? Se você procrastina demais o tempo todo, né, pode ter a ver também com questões fisiológicas, né? Uma pessoa que tem um sono completamente desregulado, uma alimentação, né, assim, só a base de coisas prazerosas, né? Gordura, carboidrato, açúcar, né? Eu tenho dificuldade nos meus relacionamentos, né? Assim, um nível de estresse muito alto, muito provavelmente ela não tem energia, ela não tem motivação, ela não tem disposição para ir fazer uma tarefa que talvez demande concentração, atenção, né, abrir mão de outras coisas, e muitas vezes, né, a pessoa não tem condições naquele momento de fazer isso, tá? Então, se você tá aí, né, num hábito, né, de procrastinar, fazendo isso de forma constante o tempo todo e para tudo, né, você precisa procurar um profissional para fazer uma avaliação. Na depressão isso acontece muito, né? A pessoa está com todos os componentes cognitivos, emocionais, comportamentais, de motricidade, energia, impulsividade, tudo rebaixado. Ela está com a energia rebaixada, né? Então, assim, ela vai tender a procrastinar, porque todo comportamento, talvez o mínimo comportamento, né, vai demandar para ela um esforço muito maior, né, se ela tivesse com todas esses componentes aí ativados. Fora que ela tem uma visão negativa dela, de que já não vai dar certo mesmo, ela não vai dar certo. Então, por que ela faria? Né? A ansiedade também é outro componente, né? Se eu fico olhando para o desfecho, o resultado daquilo que eu preciso fazer como ruim, negativo, né? Se eu vou ser mal avaliado, se vou ser julgado, tá? Então, isso gera um componente ansiogênico, né? E o comportamento que a pessoa vai fazer para se proteger, o que é? Evitação, procrastinar, vai deixar de fazer aquilo. Tá? Agora, deixar para a última hora também, né, pode ter um componente que muitas vezes para as pessoas é muito motivador, porque talvez ela não tenha esse comportamento de procrastinar em tudo, talvez ela tenha uma boa percepção de capacidade, mas o que acontece, pessoal? Por que às vezes o nosso comportamento de procrastinar perpetua, mesmo a gente entendendo tudo isso aqui, olha, André, eu identifiquei aqui por que eu procrastino porque passa isso na minha cabeça, esses pensamentos de que eu não vou conseguir, ou eu procrastino, né, porque assim, eu não quero fazer nada que é difícil, eu só quero fazer fácil, ou eu procrastino porque eu não consigo me organizar, planejar, eu até tento, mas eu não consigo, acabo tendo que abrir mão daquilo, ou as minhas crenças são muito limitantes, né, eu já identifiquei, eu já sabia disso, mas por que eu continuo procrastinando? Porque existem dois fatores, né, pessoal? Todo comportamento, ele só se mantém, e pode ser de procrastinação, pode ser um comportamento bom, pode ser qualquer comportamento que a gente faça, ele precisa de ter um reforçador. Né? Então, assim, nenhum comportamento que tem um reforço ou punição, de alguma maneira, ele vai continuar ou cessar. Então, se a pessoa deixa, né, tudo para a última hora,
né? E ela pensa assim, não, eu vou aproveitar a vida, eu deixo para a última hora e eu consigo fazer aquilo, entregar, e aquilo não me traz tanta ansiedade, um desconforto assim, né? Muito provavelmente, da próxima vez que tiver uma tarefa parecida, ele vai deixar para depois, porque ele entende que não, imagina, conseguir fazer tudo o que eu queria, né? Aproveitar a vida, fazer coisas mais prazerosas, gostosas e conseguir entregar, deu tudo certo, ok. Então esse comportamento de procrastinar, ele vai permanecer por isso, porque ele está vendo um ganho, né? Uma recompensa em procrastinar. Agora, muitas vezes, né, o que motiva a pessoa continuar procrastinando assim, procrastinar tem um componente relacionado à punição. Ou o que acontece, né? A pessoa, o motivo para ela realizar o comportamento, né? O que é a punição? Então, por exemplo, se ela imagina, se eu não faço isso aqui agora, eu vou ser punido, é o medo, né? E como eu falei lá no início, o medo, ele é um componente muito motivador, né? E muitas pessoas usam, né, desse componente para educar, né, os filhos, para que eles aprendam através do medo, né, da punição. Se fizer isso, vai ser punido com aquilo, ou vai ser retirado isso, né? E a gente sempre diz, né, que modular comportamento por punição nunca é legal, né, porque muitas vezes, né, a pessoa pode até deixar de fazer algum comportamento, só que o que a punição pode desencadear, né, de percepções para aquela pessoa são muito ruins, né? Ela pode se ver como uma pessoa que não é merecedora, né, que ela é castigada porque ela é falha, que ela não merece porque ela não tem atributos, né, eu digo, positivos para aquilo, ela não tem qualidades, né, ela recebe porque ela fez o mínimo esperado ou porque ela só vive fazendo coisa errada, né, ela não pode fazer as coisas do jeito dela, né, porque não é bom, tudo que ela faz é errado, né, e as coisas que ela não deveria fazer, ela precisa ser punida. Então sempre que ela começar a ter essa percepção de que ela está fazendo algo que ela não deveria, muito provavelmente ela vai se tornar sua própria algoz, né, e talvez se torne um perfeccionista, talvez se torne uma pessoa autocrítica, muito rígida, muito solitária. Existem muitos desfechos aí para isso, tá? O que a gente percebe também, né, pessoal, com essa questão relacionada ao nosso ambiente, né? Muitas vezes a gente vai capturando no nosso ambiente, né, que as coisas que são importantes são muito difíceis, são muito trabalhosas, né? Então, se a gente vive num ambiente onde as pessoas dizem assim, nossa, porque agora eu tenho que fazer tal coisa, aquilo tem um drama, aquilo tem um peso, né? A pessoa, as crianças principalmente, né, vão olhando para aquilo, para aquela reatividade emocional, né, daqueles cuidadores, daqueles familiares, como dizendo assim, nossa, tudo que é importante traz medo, angústia, né? Olha como meus pais ficam. Ou assim, traz um peso muito grande, né? Agora eu tenho que ficar só, né? Se afaste, eu não posso. Então, assim, traz um desconforto, né? Como se aquele momento fosse um momento muito ameaçador para aquela criança, né? Então, assim, procrastinar em coisas importantes me afasta de me sentir daquele jeito, né? Ou de me sentir como meu pai, né? Ou então eu vou acabar repetindo esses comportamentos, né? Por uma aprendizagem vicária ali, tá? Daquilo tudo. Então vamos entender, pessoal, como é que eu posso fazer, Andréia, para parar de procrastinar? Né? Então eu dei algumas dicas aí, né, para vocês pararem de procrastinar. Relacionados a essa questão de depressão, ansiedade, autoconceito, né, ou TDAH, talvez a gente precise de ajuda, né? E eu digo, buscar ajuda, pessoal, o quanto antes, é muito importante para que a gente possa flexibilizar um pouco, aprender novas habilidades, novas formas, né, de fazer algumas coisas, facilitar algumas outras, né, para que a gente possa ter qualidade de vida. É claro que nem tudo na nossa vida vai ser prazeroso, a gente vai conseguir fazer coisas assim, sentindo prazer. Na maioria delas não, mas isso não precisa se tornar um grande sofrimento, né? A gente não precisa viver a nossa vida
evitando sentir. A gente passa o tempo todo evitando de sentir coisas desagradáveis, desconfortáveis, como se nosso cérebro tivesse programado exclusivamente para o prazer, né? Em alguma medida, sim, ele vai em busca desse prazer, né? Mas na vida diária, né, alcançar momentos prazerosos de felicidades requerem que a gente abra mão, né, dessas satisfações imediatas, né, de curto prazo, e comece a ter planejamentos a médio e longo prazo, né? Então a gente vai precisar inibir mesmo alguns comportamentos que a gente precisa fazer, né? Essa vida prazerosa, hedônica, é para poucas pessoas podem viver esse tipo de coisa. Mas como elas se sentem? Não sei. Né? E a gente não está aqui julgando, né, se é bom ou ruim. A gente está dizendo que, para a maioria de nós, né, é assim que a vida acontece. Né? E então a gente precisa também entender que nós somos capazes de nos modularmos também de outras maneiras. Se procrastinar é um comportamento, né, os comportamentos são passíveis de serem alterados, mudados, né, até mesmo hábitos, né, se eles são habituais já, né, que a gente já repetiu tantas vezes aquele comportamento, né, que ele se habituou, a gente tem que entender o que fez com que eu reforçasse tanto esse comportamento. Eu preciso mudar a minha forma de gratificação, tá? Então, muitas vezes, quando a gente precisa fazer algo que a gente não quer, talvez não é se conectar com a tarefa, tá? Então, eu preciso fazer o levantamento das minhas contas do mês, tudo que eu gastei nesse mês, né, dos meus cartões, das minhas contas, meu fluxo de caixas, despesas fixas. Isso é chato, né? Para algumas pessoas é ótimo, para mim é chato. Tudo que é burocrático é chato. Né, meu cérebro, se eu tiver que escolher, eu vou escolher ir na cozinha, passar um café, bater um bolo, né, eu adoro cozinhar, então eu vou bater um bolo, eu saio, vou montar uma mesa, vou ler um livro, né, porque assim, para mim é chato, né, mas aí o que eu faço, né, para fazer essas coisas, sentar ali, conseguir me manter naquele comportamento, não procrastinar a hora que eu tenho essa tomada de decisão que eu preciso sentar e fazer, eu me conecto com como é que eu vou me sentir depois que eu tiver feito a tarefa. Então eu penso aqui comigo, nossa, como é que eu fico me imaginando, como é que eu vou me sentir depois que eu tiver dado check em tudo isso, já fiz as tabelas, já bati ali os cartões, olhei no banco, o que eu tenho para pagar ou não. Nossa, eu vou sentir um prazer enorme. Inclusive, eu posso até me recompensar por isso. Se eu conseguir dar conta de todas essas tarefas, né, eu posso me recompensar. No final de semana, sei lá, eu posso ir jantar num restaurante japonês que eu gosto, eu posso fazer um passeio, né? A gente só tem que tomar cuidado para a gente não ficar se recompensando, né, com gastos, com compras o tempo todo. Eu acabei de fazer uma atividade física hoje, então hoje eu vou me recompensar com uma pizza. Aí no outro dia eu vou me recompensar. Você entende? Não é isso, né? A recompensa precisa ser, seu cérebro precisa aproximar a recompensa, mas eu preciso olhar para essa satisfação também, né? De eu consegui, eu fiz isso por si só, né, ir lá na agenda e dizer feito, acabado, dar um check, pôr uma bolinha, entende? Isso por si só já é recompensador para o nosso cérebro, né? Então se conecte com aquela sensação que você vai ter, né, quando você conseguir realizar aquela tarefa e aquele comportamento, tá bom? Pode parecer muito difícil, né, lidar com a procrastinação, pessoal, mas há alternativas para a gente mudar esses comportamentos, né? Imagine que mesmo procrastinando, você já alcançou muitas coisas, né? Você já realizou muitas tarefas difíceis, você já passou por situações complicadas e desafiadoras, e você chegou até aqui. Imagine você aprendendo a lidar com a procrastinação, né, como vai diminuir os prejuízos e aumentar a qualidade dos seus resultados, tá? Então vamos lá, continue aqui comigo aprendendo sobre essas coisas e não é preciso procrastinar para pedir ajuda, tá bom? Não vamos procrastinar para buscar ajuda se necessário. Espero que tenha ficado claro para vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida, coloque aqui abaixo, né, as perguntas, dúvidas, né, coisas que vocês queiram saber mais, ou ficou, Andréia, não entendi muito bem essa parte, me ajuda aqui, me dá um exemplo, tá? Eu tenho o maior prazer em ir lá responder para vocês. Então, um beijo para vocês, pessoal.
curta, compartilhe esse vídeo para o YouTube entender que ele é um conteúdo relevante e a gente possa levar essas informações aqui para o maior número de pessoas possíveis, né? Eu digo que para a gente lutar com os monstros, a gente primeiro precisa identificar esse inimigo, tá? Então essas informações, tudo que eu trago aqui é para você aprender sobre o inimigo, aí sim você vai levantar as estratégias para lutar contra ele, tá bom? Tchau, tchau e até o próximo episódio.